Um coreano milionário vê uma brasileira sendo humilhada em uma festa e transforma a noite dela com um gesto encantador. Ela estava prestes a desaparecer em silêncio quando passos firmes cortaram o salão e tudo mudou. O olhar julgador virou choque, o riso virou medo, e um gesto inesperado a tirou da humilhação diante de todos. Mas aquele encontro cobraria um preço alto. Se inscreva no canal e descubra o que aconteceu. A luz dos lustres de cristal rebatia contra as taças de champanhe, criando pequenos arco-íris que dançavam pelas paredes do salão. O Grand Hyatt, em São Paulo, estava repleto naquela sexta-feira de junho. A elite paulistana reunida para um evento beneficente que custava R$ 5.000 o convite. Min Jun estava encostado em uma das colunas de mármore, observando tudo com aquela expressão que as pessoas confundiam com arrogância, mas que na verdade era apenas cansaço. Cansaço de sorrir para pessoas que não conhecia. Cansaço de conversas vazias sobre investimentos e mercado. Cansaço de estar longe de casa havia 3 semanas tentando fechar uma parceria comercial que deveria ter levado 3 dias. O terno Armani azul marinho estava impecável. Os sapatos italianos brilhavam. O cabelo negro perfeitamente penteado para trás. Mas por dentro ele só queria voltar para o hotel e dormir. Foi quando ouviu as risadas. Não eram risadas de alegria. Eram aquelas risadas maldosas, pontiagudas, que perfuram a pele de quem está sendo alvo. Min Jun virou a cabeça e viu um pequeno círculo se formando perto da mesa de canapés. 3 mulheres de vestidos caros e joias reluzentes cercavam alguém, e pela postura corporal delas, pelo tom de voz que começava a subir, ele percebeu que algo estava errado. Aproximou-se discretamente, ainda mantendo distância, apenas o suficiente para ouvir. Uma mulher estava lá no centro, paralisada, segurando uma taça de suco de laranja com as 2 mãos como se aquilo fosse um escudo. O vestido dela era bonito, um azul turquesa simples, mas elegante. Porém, estava claro que não era uma peça de grife. Os sapatos eram rasteirinhas douradas, não saltos Louboutin. O cabelo castanho estava solto, natural, sem o trabalho elaborado de um cabeleireiro profissional. E ela estava vermelha, completamente vermelha, os olhos brilhando de lágrimas contidas enquanto uma das mulheres falava alto o suficiente para que outros começassem a olhar. Você realmente achou que ia se encaixar aqui, não é mesmo? Esse tipo de evento não é para qualquer pessoa, querida. Quem te convidou não te fez um favor, te colocou em uma situação constrangedora. Olhe para você, perdida como um peixe fora d'água. Min Jun sentiu algo apertar em seu peito. Não era raiva exatamente. Era um reconhecimento. Ele conhecia aquele sentimento. Aquela sensação de estar no lugar errado, de ser julgado por não pertencer a um círculo que você nunca pediu para entrar. Conhecia bem demais. Sem pensar muito, seus pés já estavam se movendo. Ele atravessou o salão com passos firmes, mas silenciosos, aquela elegância natural que fazia as pessoas se afastarem automaticamente do seu caminho. Quando chegou ao pequeno círculo de mulheres, ele parou ao lado da moça de azul, tão perto que seus ombros quase se tocaram. As 3 mulheres olharam para ele surpresas. Uma delas começou a sorrir, claramente interessada, mas Min Jun não desviou o olhar da moça de azul. Com aquela voz suave, mas firme que usava em reuniões de negócios, ele perguntou em português, ainda carregado de sotaque coreano. Você está bem? Precisa de alguma coisa? A moça virou o rosto para ele, os olhos castanhos arregalados de surpresa. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. Min Jun manteve a expressão neutra, educada, mas havia algo nos olhos dele, uma gentileza silenciosa que ela captou imediatamente. Uma das mulheres, a que tinha falado antes, deu um passo à frente com um sorriso forçado. Ah, Min Jun, não sabia que vocês se conheciam. Estávamos apenas conversando. Ele finalmente olhou para ela, e foi um olhar tão frio, tão vazio de qualquer emoção, que a mulher recuou instintivamente. Em coreano existe uma expressão, disse ele calmamente, chamada nunchi. Significa a habilidade de ler uma sala, de entender as emoções e o contexto social ao seu redor. Ele fez uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar. Pelo que observei nos últimos minutos, nenhuma de vocês parece ter essa habilidade. O silêncio que se seguiu foi denso, constrangedor. As 3 mulheres se entreolharam, claramente ofendidas, mas sem coragem de confrontá-lo. Afinal, Min Jun era o CEO da maior startup de tecnologia da Coreia do Sul. Estava ali para fechar uma parceria milionária, e seu nome tinha peso. Depois de alguns segundos que pareceram eternos, elas se afastaram murmurando desculpas vazias, os saltos altos batendo com força no chão de mármore enquanto se distanciavam.
Min-jun voltou a olhar para a moça ao seu lado. Ela ainda estava vermelha, mas agora por um motivo diferente. Eu não sei o que dizer. Ela sussurrou, a voz trêmula. Obrigada. Você não precisa agradecer, ele respondeu. E pela primeira vez naquela noite, algo que poderia ser considerado um sorriso tocou levemente os cantos de sua boca. Todos merecem ser tratados com respeito, independentemente do vestido que vestem ou do sapato que calçam. Ela deu uma risada curta, ainda nervosa, mas havia um alívio genuíno em seus olhos. Meu nome é Camila, ela disse, estendendo a mão de forma quase tímida. Min-jun pegou a mão dela com delicadeza. Um aperto de mão formal, mas caloroso. Min-jun, ele disse simplesmente. E então, porque havia algo nela que o fazia querer quebrar seu próprio protocolo de distanciamento, ele acrescentou. Você gostaria de tomar um ar fresco? Este lugar está sufocante. Camila assentiu rapidamente, e os dois caminharam em direção ao terraço. Enquanto se afastavam, Min-jun podia sentir os olhares cravados em suas costas. Podia ouvir os sussurros começando a se espalhar pelo salão, mas pela primeira vez em semanas, ele não se importava nem um pouco. Camila tinha acordado naquela manhã sem a menor intenção de ir a uma festa de gala. Na verdade, seu plano para a sexta-feira era simples e reconfortante. Corrigir as provas de música dos alunos do 7º ano, assistir ao episódio novo da novela das 9, comer pipoca e dormir cedo. Sua vida era assim, previsível e tranquila, exatamente do jeito que ela gostava. O apartamento pequeno no bairro da Vila Mariana não tinha vista para arranha-céus nem piscina na cobertura, mas tinha sol entrando pela janela da sala toda tarde, um sofá confortável que ela havia comprado em 12 parcelas sem juros e vizinhos que se tornaram amigos de verdade. Ela lecionava música na escola estadual havia 6 anos, desde que se formou na faculdade, e apesar do salário modesto e das dificuldades constantes de lidar com classes superlotadas e falta de material, ela amava o que fazia. Ver o rosto de uma criança se iluminando quando finalmente conseguia tocar uma melodia na flauta doce. Ouvir um adolescente tímido se abrindo através de uma letra de rap que ele mesmo tinha composto. Sentir a energia de uma apresentação escolar onde todos cantavam juntos. Desafinados, mas felizes. Isso valia mais do que qualquer salário alto em um emprego que sugasse sua alma. Mas então Patrícia, sua melhor amiga desde o ensino médio, tinha aparecido na escola durante o intervalo do almoço com aquele olhar que Camila conhecia muito bem. O olhar de, tenho uma ideia e você não vai gostar, mas vai fazer mesmo assim. Cá, você precisa sair um pouco dessa rotina, Patrícia tinha dito, sentando-se na cadeira de plástico azul ao lado da mesa de Camila no pátio. Você trabalha demais, não se diverte. Quando foi a última vez que você foi em uma festa? Camila tinha dado de ombros, mordendo o sanduíche natural de queijo branco e tomate. Você sabe que festa não é muito minha praia, Patty. Prefiro algo tranquilo, um cinema, um jantar. Não preciso de muito. Eu sei, mas ouve só. Meu chefe me deu 2 convites para um evento beneficente hoje à noite. É no Grand Hyatt. Sabe aquele hotel chique na Berrine? Vai ter música ao vivo, comida incrível. E quem sabe você não conhece alguém interessante? Camila tinha rido. Alguém interessante em uma festa de gala? Patty, você sabe que esse não é meu mundo. Eu ia me sentir completamente deslocada. E é exatamente por isso que você deveria ir. Patrícia tinha insistido, pegando a mão da amiga. Você passa a vida inteira cuidando dos outros, dos seus alunos, da sua mãe, de todo mundo menos de você mesma. Uma noite, cá. Só uma noite para você se sentir especial, se arrumar, beber um champanhe caro que você nunca compraria. Vai ser divertido, eu prometo. E assim, contra todos os seus instintos, Camila tinha concordado. Passou a tarde correndo entre lojas do centro procurando um vestido que não fosse caro demais, mas que servisse para a ocasião. Acabou encontrando um azul turquesa em promoção que caiu perfeitamente em seu corpo. Fez as unhas em um salão perto de casa. Tentou domar os cachos rebeldes do cabelo com produtos que prometiam milagres. Quando se olhou no espelho antes de sair, ela tinha que admitir. Estava bonita. Não estava produzida como uma celebridade. Não tinha joias caras nem maquiagem profissional. Mas seus olhos brilhavam de expectativa, e havia um sorriso genuíno em seus lábios. Talvez Patrícia estivesse certa. Talvez ela merecesse uma noite especial. Mas a noite tinha desandado rápido. Patrícia teve uma emergência de última hora no trabalho e não pôde ir, deixando Camila sozinha com o convite na mão e a decisão de ir mesmo assim ou desperdiçar a oportunidade. Ela tinha ido, claro,
porque desistir não estava no seu vocabulário. Mas desde o momento em que entrou no salão do hotel, ela sentiu o peso dos olhares. As pessoas a analisavam de cima a baixo, notavam o vestido sem etiqueta de grife, os sapatos simples, a bolsa pequena que ela tinha ganhado da mãe no aniversário. Ninguém foi diretamente rude no início, mas havia aquelas conversas interrompidas quando ela se aproximava, aqueles sorrisos falsos e breves antes das pessoas se virarem para falar com outras mais adequadas. Camila tinha se refugiado perto da mesa de canapés, pegando um suco de laranja porque não tinha coragem de pegar champanhe e chamar ainda mais atenção, tentando parecer ocupada olhando o celular quando na verdade só estava checando a hora, contando os minutos para poder ir embora sem parecer grosseira. E então aquelas 3 mulheres a cercaram, e o mundo de Camila tinha desabado em questão de segundos, até que ele apareceu. Min-jun, o homem que agora estava ao seu lado no terraço, apoiado no parapeito de vidro, olhando para as luzes da cidade de São Paulo que se estendiam infinitas em todas as direções. O vento da noite de junho era frio, e Camila percebeu que estava tremendo levemente, não só de frio, mas de toda a adrenalina do que tinha acabado de acontecer. Você está com frio, Min-jun disse, e antes que ela pudesse responder, ele já estava tirando o paletó e colocando sobre os ombros dela. Não, você não precisa, ela protestou, mas ele já tinha dado 2 passos para trás, deixando claro que a decisão estava tomada. Estou acostumado com frio, ele disse com aquele sotaque que tornava cada palavra um pouco mais lenta, um pouco mais cuidadosa. Seul no inverno é muito mais frio que São Paulo. Camila puxou o paletó mais perto do corpo, sentindo o cheiro dele, uma mistura de perfume caro e algo mais sutil, talvez sabão ou amaciante. Era confortável, acolhedor. Você é da Coreia, então? Ela disse, mais como uma afirmação do que uma pergunta. Vim a trabalho, ele respondeu, o olhar ainda fixo na cidade. Negócios de tecnologia. Deveria ter ficado apenas 3 dias, mas já se passaram 3 semanas. Camila não sabia o que dizer. Conversação casual nunca tinha sido seu forte, e com alguém tão claramente importante e sofisticado quanto Min-jun, ela se sentia ainda mais deslocada. O silêncio se estendeu entre eles, mas não era um silêncio desconfortável. Era quase meditativo. Posso te fazer uma pergunta? Ela disse finalmente, virando-se para encará-lo. Por que você fez aquilo? Me defendeu? Min-jun finalmente olhou para ela, e Camila percebeu que os olhos dele eram escuros, mas não frios. Eram profundos, como se guardassem muitas histórias não contadas. Porque eu sei como é, ele disse simplesmente. Ser julgado por algo que não tem nada a ver com quem você realmente é. Ela sentiu um aperto no peito, uma conexão inesperada. Mas você parece tão... Camila gesticulou vagamente, procurando palavras tão no lugar certo, tão confiante, tão perfeito para este tipo de evento. Um sorriso triste passou pelos lábios dele, tão rápido que ela quase perdeu. Aparências enganam, ele disse. Ser educado não significa estar confortável. Usar roupas caras não significa se sentir em casa. Eu estava tão deslocado quanto você naquele salão. A única diferença é que aprendi a esconder melhor. Camila piscou, surpresa com a honestidade dele. Ela esperava respostas vazias, conversa de cortesia, mas ele estava sendo genuíno. Você odeia esse tipo de evento também? Ela perguntou, sentindo-se um pouco mais corajosa. Odiar é uma palavra forte, Min-jun disse pensativamente. Mas sim, não me sinto. Vivo nesses lugares. É tudo tão planejado, tão artificial. As pessoas não dizem o que pensam, dizem o que é esperado. Ninguém ri de verdade, apenas sorri educadamente. Exatamente, Camila exclamou, e então se deu conta de que tinha falado alto demais e cobriu a boca com a mão, rindo. Desculpa, é que você descreveu perfeitamente. Eu me sinto tão falsa nesses lugares, sabe? Fico tentando ser alguém que não sou, e é exaustivo. Min-jun a observou rir, e algo nele se suavizou. Havia uma leveza nela, uma autenticidade que ele não via há muito tempo. As pessoas no mundo dele eram todas tão calculadas, tão preocupadas em manter imagens e reputações. Mas ela era diferente. Ela falava com as mãos, gesticulava quando estava animada, deixava as emoções aparecerem no rosto sem filtro. Você trabalha com o quê? Ele perguntou, percebendo que queria saber mais. Ah, ela deu de ombros, como se fosse algo sem importância. Sou professora de música.
Ensino em uma escola estadual na Zona Sul. Não é nada glamuroso, mas eu amo. Música, ele repetiu, e havia um tom de surpresa na voz. Você toca algum instrumento? Piano principalmente, ela respondeu, os olhos brilhando. Mas também um pouco de violão, teclado. Na escola, a gente trabalha mais com flauta doce e percussão porque é o que temos acesso, mas nas horas vagas eu gosto de tocar piano. É minha terapia. Minjun assentiu lentamente. Minha mãe queria que eu tocasse piano quando era criança, ele disse. Fiz aulas por 5 anos. Odiava cada minuto. Camila deu uma risada genuína. Ah, não! Você era uma daquelas crianças que eram forçadas? Coitado. A música tem que ser prazerosa, não obrigação. Era sobre disciplina, ele explicou. Na minha família, tudo é sobre disciplina e conquistas. Você não faz algo porque ama. Você faz porque é o que se espera de você. Havia uma amargura sutil em sua voz que não passou despercebida por Camila. Ela inclinou a cabeça, estudando-o. E você? Faz o que ama agora? Minjun hesitou. Essa era uma pergunta que ninguém nunca tinha feito diretamente. As pessoas assumiam que porque ele era bem-sucedido, rico, respeitado, ele devia estar feliz com suas escolhas. Eu sou bom no que faço, ele disse finalmente. E isso tem que ser suficiente. Mas essa não foi minha pergunta, Camila insistiu gentilmente. Antes que ele pudesse responder, a porta do terraço se abriu e um grupo de pessoas saiu, rindo alto, quebrando completamente o momento. Minjun se endireitou automaticamente, a máscara de profissionalismo voltando ao rosto. Camila percebeu a mudança instantânea, como ele se fechou em questão de segundos. Devemos voltar, ele disse formalmente, e Camila sentiu uma pontada de decepção. Mas quando ela começou a tirar o paletó dos ombros para devolvê-lo, ele balançou a cabeça. Fique com ele. Você ainda está com frio. E então, com um gesto que pegou Camila completamente de surpresa, ele estendeu o braço. Posso te acompanhar de volta? Ela enlaçou o braço dele, sentindo a firmeza, a segurança que ele emanava mesmo em silêncio, e juntos voltaram para o salão. Dessa vez, quando os olhares se viraram para eles, Camila manteve a cabeça erguida. Os minutos seguintes foram surreais para Camila. Minjun não a deixou sozinha nem por um segundo. Ele a apresentou a empresários importantes, sempre mantendo aquele tom educado, mas firme, sempre deixando claro que ela estava ali com ele. As mesmas pessoas que a tinham ignorado antes agora sorriam, faziam perguntas sobre sua profissão, comentavam como era nobre trabalhar com educação. Camila reconhecia a hipocrisia, mas decidiu não ligar. Em vez disso, ela observava Minjun, a forma como ele navegava por aquele mundo com tanta facilidade aparente. Ele sabia exatamente o que dizer, quando sorrir, como encerrar conversas educadamente, mas com firmeza quando alguém estava sendo invasivo demais. Era fascinante e um pouco triste ao mesmo tempo, porque ela percebia o esforço por trás de cada gesto. Quando a banda começou a tocar uma música mais lenta, casais começaram a ir para a pista de dança. Minjun olhou para Camila, uma pergunta silenciosa nos olhos. Eu não sei dançar muito bem, ela confessou, rindo nervosamente. Eu também não, ele admitiu. E pela primeira vez, ela viu um sorriso verdadeiro em seu rosto. Pequeno, mas genuíno. Mas acho que podemos fingir juntos. Eles foram para a pista, e Minjun colocou a mão na cintura dela com cuidado, mantendo uma distância respeitosa. Camila colocou a mão no ombro dele, sentindo a tensão dos músculos através da camisa de seda. Eles começaram a se mover lentamente, sem seguir exatamente o ritmo da música, apenas balançando de um lado para o outro. Você está tensa, Minjun disse baixinho, próximo o suficiente para que ela sentisse o hálito dele. Eu? Você é que está rígido como uma tábua, Camila retrucou, e então cobriu a boca horrorizada. Desculpa, eu não queria. Para sua surpresa, ele riu. Foi uma risada baixa, quase inaudível, mas era genuína. Você está certa, ele admitiu. Desculpa, não estou acostumado a isso. A dançar? Não. A estar perto de alguém. Camila sentiu o coração apertar com aquela confissão. Havia tanta solidão naquelas palavras. Ela podia ver agora, por trás da roupa cara e da postura impecável, um homem que estava profundamente cansado. Cansado de fingir, cansado de manter distâncias, cansado de estar sempre em guarda. Por que você está sempre sozinho então? Ela perguntou gentilmente. Se te incomoda tanto, por que não deixa as pessoas se aproximarem?
Min-jun ficou em silêncio por um longo momento, os olhos fixos em algum ponto além do ombro dela. Quando finalmente falou, sua voz era tão baixa que ela teve que se inclinar mais perto para ouvir. Porque quando você deixa as pessoas se aproximarem, elas podem te machucar. E eu já fui machucado o suficiente. Camila viu a dor em seus olhos. Sentiu no aperto inconsciente da mão dele em sua cintura. Ela não sabia exatamente o que tinha acontecido com ele, que traumas ele carregava, mas reconhecia a ferida. Ela mesma tinha suas próprias cicatrizes, seus próprios medos. Nem todo mundo vai te machucar, ela disse suavemente. Às vezes vale a pena arriscar. Às vezes as pessoas boas aparecem quando você menos espera. Como você? Ele perguntou, olhando diretamente nos olhos dela agora. Como eu? Camila repetiu confusa. Você é uma pessoa boa, ele disse, como se fosse um fato. Posso ver isso. Na forma como você fala, como você sorri, como você se ilumina quando menciona seus alunos. Você é genuína. E isso é raro. Camila sentiu as bochechas esquentarem. Ninguém nunca tinha falado dela daquela forma, com tanta certeza, como se ele pudesse ver direto para dentro de sua alma. Você mal me conhece. Ela sussurrou. Eu conheço o suficiente. Ele respondeu. A música terminou, mas eles permaneceram parados por alguns segundos, olhando um para o outro, algo não dito pairando no ar entre eles. Então o momento foi quebrado por uma voz alta chamando o nome de Min-jun. Era um homem mais velho, claramente importante pela forma como as pessoas se afastavam do caminho dele. Min-jun se afastou de Camila imediatamente, a máscara profissional voltando ao lugar. Sr. Park. Ele cumprimentou com uma reverência leve. O homem olhou para Camila com curiosidade mal disfarçada, mas Min-jun não fez apresentações. Em vez disso, ele se virou para ela e disse formalmente: Você pode me dar licença por um momento? Preciso resolver um assunto de trabalho. Claro, Camila respondeu, tentando não demonstrar a decepção que sentiu. Min-jun desapareceu entre a multidão com o Sr. Park e Camila ficou sozinha na borda da pista de dança. Ela olhou ao redor, viu os grupos de pessoas conversando, rindo, e sentiu aquela sensação familiar de não pertencimento voltando. Decidiu que era hora de ir embora. Ela caminhou discretamente em direção à saída, deixando o paletó de Min-jun em uma cadeira com um bilhete simples escrito em um guardanapo. Obrigada por tudo, Camila. Ela não deixou o número de telefone, não deixou o sobrenome. Parecia melhor assim, manter aquele encontro como um momento bonito, uma memória boa, sem complicações. Quando chegou na recepção do hotel para chamar um Uber, começou a chover. Não era uma chuvinha leve, era aquela chuva paulistana típica de junho, pesada e fria, que vinha acompanhada de trovões que faziam os vidros tremerem. Camila olhou pela porta de vidro do hotel, vendo a água cair em cortinas densas, e suspirou. Ia sair encharcada até conseguir entrar no carro. Estava prestes a enfrentar a chuva quando ouviu passos rápidos atrás dela. Você ia embora sem se despedir? A voz de Min-jun a fez se virar. Ele estava sem o paletó, a gravata um pouco frouxa, o cabelo ligeiramente desarrumado, como se tivesse passado a mão várias vezes. Havia algo diferente em seu rosto, uma urgência que não estava lá antes. Eu deixei um bilhete, Camila disse, sentindo-se subitamente tímida. E achei que você estava ocupado. Eu estava, ele admitiu. Mas vim procurá-la assim que pude. Não queria que você fosse embora sem. Ele parou, parecendo procurar as palavras certas. Sem que eu pudesse te agradecer adequadamente. Me agradecer? Camila riu. Eu é que deveria estar te agradecendo. Você salvou minha noite. Não. Ele balançou a cabeça. Você salvou a minha. Antes que Camila pudesse responder, o celular de Min-jun tocou. Ele olhou a tela e franziu a testa. Desculpa, preciso atender. É meu motorista. Ele falou em coreano por alguns segundos, a voz ficando progressivamente mais tensa, e então desligou com um suspiro frustrado. Problemas? Camila perguntou. Meu motorista está preso no trânsito devido à chuva. Não vai conseguir chegar aqui por pelo menos 1 hora. E o seu transporte? Uber, ela respondeu. Mas olhe lá fora. Acho que todos os carros disponíveis já foram requisitados. Provavelmente vou esperar um bom tempo também. Min-jun olhou pela porta de vidro, vendo a chuva que só piorava, e então olhou para Camila. Há um café no térreo do hotel, ele disse. Você gostaria de me fazer companhia enquanto esperamos? Camila sabia que deveria dizer não, que deveria manter distância,
que nada de bom poderia vir de se envolver com alguém de um mundo tão diferente do seu. Mas quando olhou para os olhos dele, viu algo que a fez mudar de ideia. Havia esperança ali, uma esperança pequena e frágil, como se ele estivesse pedindo mais do que apenas companhia durante uma espera. Estava pedindo permissão para ser humano, para baixar a guarda, para não estar sozinho. Eu adoraria, ela respondeu. O café do hotel era aconchegante, com poltronas de couro e luminárias baixas que criavam uma atmosfera intimista. A essa hora da noite havia poucos clientes. A maioria do movimento estava concentrado na festa no andar de cima. Min-jun e Camila sentaram em uma mesa de canto, perto da janela onde podiam ver a chuva caindo. Ele pediu um café expresso, ela pediu um chocolate quente. Quando as bebidas chegaram, eles ficaram em silêncio por um momento, apenas apreciando o calor das xícaras entre as mãos. Posso te perguntar uma coisa? Camila disse finalmente. O que te trouxe ao Brasil realmente? Não só a resposta oficial de negócios, mas a verdade. Min-jun mexeu o café lentamente, pensativo. Minha empresa está expandindo para a América Latina, ele começou. E São Paulo é um mercado estratégico. Mas também, ele hesitou. Também porque eu queria fugir. De quê? De tudo. De Seul, da minha família, das expectativas. Achei que se eu viesse para o outro lado do mundo, conseguiria respirar. E conseguiu? Camila perguntou gentilmente. Por um tempo, ele admitiu. Mas então percebi que não importa para onde você vá, você sempre carrega seus problemas consigo. Camila assentiu. Ela entendia aquilo mais do que gostaria. Conta pra mim sobre sua família. Ela pediu. Min-jun tomou um gole longo de café antes de responder. Meu pai construiu a empresa do zero, ele disse. Trabalhou 20 horas por dia durante 30 anos para criar um império. Quando ele morreu, há 5 anos, a responsabilidade caiu sobre mim. Eu era o filho mais velho. Era minha obrigação. Minha mãe, meus tios, todos esperavam que eu seguisse exatamente os passos dele. Mas você queria algo diferente, Camila completou. Eu queria viver, ele disse simplesmente. Queria cometer erros, viajar, conhecer pessoas, experimentar coisas. Mas quando você nasce em uma família assim, suas vontades não importam. O que importa é o legado, a honra, a reputação. Isso parece muito solitário, ela disse suavemente. É, ele concordou. Muito solitário. Eles ficaram em silêncio novamente, mas era um silêncio confortável, compartilhado. Camila percebeu que havia uma intimidade estranha naquele momento, como se eles fossem velhos amigos, reconectando, não estranhos que tinham se conhecido há poucas horas. E você? Min-jun perguntou. Qual é a sua história? Minha história é bem mais simples, Camila riu. Nasci e cresci em São Paulo, bairro classe média, família amorosa, mas com dificuldades financeiras. Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos. Câncer. Minha mãe trabalhou em 3 empregos para me manter na escola. Eu estudei em universidade pública, me formei em música porque era a única coisa que me fazia feliz. Hoje dou aula, pago minhas contas, cuido da minha mãe quando posso e tento ser grata pelo que tenho. Você é grata, Min-jun disse. Posso ver isso em você. Como você aguenta? Camila perguntou de repente. Todo esse peso, toda essa solidão, toda essa pressão. Como você não surta? Às vezes eu surto, ele admitiu com um sorriso triste. Mas aprendi a fazer isso em particular. Não é permitido mostrar fraqueza. Não é permitido falhar. Então eu guardo tudo dentro e finjo que está tudo bem. Isso não é viver, Camila disse. Isso é apenas existir. Min-jun olhou para ela por um longo momento. Você é muito sábia, sabia? Não sou, ela deu de ombros. Só sou honesta, e acho que honestidade é algo que falta no seu mundo. Falta, ele concordou. Muito. A chuva lá fora começou a diminuir, passando de cortinas densas para uma garoa mais leve. Logo eles teriam que ir embora, voltar para suas vidas separadas. Mas nenhum dos dois fez menção de se levantar. Min-jun olhou para a xícara vazia de café e então para Camila. Posso te contar um segredo? Claro. Eu ri hoje pela primeira vez em meses, quando você falou que eu era rígido como uma tábua na pista de dança. Foi tão inesperado, tão honesto, que eu não consegui conter. Camila sentiu os olhos ardendo com lágrimas que ela piscou para conter. Isso é a coisa mais triste que já ouvi, ela disse. Meses sem rir? Sem rir de verdade, ele esclareceu. Sorrir educadamente é diferente de rir, e eu não sabia o quanto sentia falta disso até sentir novamente.
Camila estendeu a mão através da mesa e tocou levemente a mão dele. Você merece rir, ela disse. Você merece ser feliz, Min-jun. Não importa o que sua família espera ou o que o mundo espera. Você merece viver de verdade. Ele virou a mão e entrelaçou os dedos com os dela, o toque enviando uma corrente elétrica entre eles. Obrigado, ele sussurrou. Por ver isso. Por me ver. O celular dele tocou, quebrando o momento. Era o motorista, avisando que tinha chegado. O Uber de Camila também tinha aparecido no aplicativo. Era hora de ir. Eles caminharam juntos até a entrada do hotel, nenhum dos dois querendo que aquela noite terminasse, mas sabendo que não havia escolha. Na porta, Min-jun se virou para ela. Posso te ver de novo? Camila hesitou. Parte dela queria gritar que sim, que ela adoraria vê-lo novamente, passar mais tempo conversando, conhecendo aquele homem complexo e fascinante. Mas a parte racional dela, a parte que a protegia, sabia que era melhor encerrar ali. Eles eram de mundos diferentes. Isso nunca funcionaria. Não sei se é uma boa ideia, ela disse honestamente. Por que não? Porque você vai voltar para a Coreia, ela disse. E eu vou continuar aqui, dando aulas, vivendo minha vida simples. E o que aconteceu hoje foi lindo, mas não é real. É só um momento fora do tempo. E se eu não quiser que seja apenas um momento? Min-jun perguntou. E se eu quiser conhecer sua vida simples? Camila sorriu tristemente. Você diz isso agora, mas quando ver a realidade, vai perceber que não se encaixa. Eu não me encaixo no seu mundo, e você não se encaixa no meu. Posso tentar, ele insistiu, e havia uma vulnerabilidade em sua voz que fez o coração de Camila apertar. Você pode me dar uma chance de tentar? Ela olhou para aquele homem tão perdido e sozinho apesar de toda a sua riqueza e sucesso, e sentiu sua resolução fraquejar. Contra todo o seu bom senso, contra todas as suas defesas, ela queria dizer sim. Tudo bem, ela disse finalmente, mas eu te aviso. Meu mundo é muito diferente do que você está acostumado. Ótimo, Min-jun disse. E pela primeira vez Camila viu um sorriso verdadeiro iluminar seu rosto. Estou cansado do mundo ao qual estou acostumado. Eles trocaram números de telefone. E então Camila entrou no Uber, acenando pela janela enquanto o carro se afastava. Min-jun ficou parado sob a marquise do hotel, observando as luzes traseiras do carro desaparecerem na noite chuvosa de São Paulo, segurando o celular como se fosse algo precioso. Pela primeira vez em muito tempo, ele tinha algo para esperar. 2 dias depois, Camila estava na escola, no meio de uma aula caótica com o 8º ano, quando seu celular vibrou com uma mensagem. Era Min-jun. Você está livre hoje à tarde? Gostaria de conhecer seu trabalho. Camila olhou ao redor da sala de aula barulhenta, os alunos desafinados tentando tocar uma música na flauta doce, as carteiras velhas e riscadas, as paredes descascadas que a prefeitura prometia pintar há 3 anos. Ela pensou em dizer não, em inventar uma desculpa, em proteger Min-jun de ver aquela realidade crua. Mas então se lembrou da honestidade dele no café, da vulnerabilidade, da forma como ele tinha pedido uma chance. Ela digitou. Termine suas reuniões até às 3 da tarde. Escola Estadual Professor João Alves, Rua das Camélias, 234, Vila Mariana. À tarde, quando Min-jun chegou de carro, Camila estava esperando no portão da escola. Ele saiu do sedã preto vestindo um terno mais casual, mas ainda claramente caro, os sapatos brilhando sob o sol. As mães que estavam esperando na calçada para buscar os filhos pararam de conversar e olharam curiosas. Camila viu o motorista perguntar algo a Min-jun, claramente preocupado com a segurança do local, mas Min-jun apenas acenou com a mão, dispensando-o. Bem-vindo ao meu mundo, Camila disse com um sorriso nervoso quando ele se aproximou. Min-jun olhou ao redor, vendo a fachada simples da escola, o portão de ferro pintado de azul, o pátio onde crianças corriam e gritavam. É perfeito, ele disse, e soou genuíno. Camila o levou para dentro, mostrando as salas de aula, a biblioteca minúscula mas bem cuidada, o pátio onde aconteciam as apresentações. Ela o apresentou para outros professores, que olharam para o coreano de terno com uma mistura de curiosidade e surpresa. É seu namorado? Uma colega sussurrou quando Min-jun estava distraído olhando os desenhos das crianças pendurados na parede. Não. Camila sussurrou de volta, as bochechas vermelhas. É só um amigo. A colega deu uma risadinha cética, mas não insistiu. A última aula de Camila do dia era com o 5º ano, uma turma especialmente animada.
Quando ela entrou na sala com Min-jun, as crianças explodiram em sussurros e risadas. Quem é ele, professora? É seu namorado? Ele é modelo? Por que ele está tão arrumado? Camila riu e pediu silêncio. Turma, este é o Sr. Min-jun. Ele é da Coreia do Sul e está visitando nossa escola hoje. Vamos tratá-lo bem? As crianças acenaram entusiasticamente, e Min-jun fez uma reverência leve, um gesto automático de sua cultura que fez as crianças rirem deliciadas. A aula era sobre ritmo, e Camila tinha trazido alguns instrumentos de percussão simples, pandeiros, triângulos, tambores feitos de latas recicladas. Ela dividiu a turma em grupos e começou a ensinar uma batida básica. Min-jun ficou no canto da sala, observando. Mas Camila não ia deixá-lo só observar. Vem! Ela chamou, acenando para ele. Você também vai participar. Eu não sei fazer isso. Ele protestou, mas ela já estava colocando um pandeiro em suas mãos. Ninguém nasce sabendo. Só sente o ritmo e se diverte. As crianças adoraram ver o homem de terno tentando desajeitadamente seguir o ritmo. Ele estava completamente fora do tempo no começo, batendo no pandeiro em momentos aleatórios, parecendo tão concentrado e sério que era engraçado. Mas aos poucos ele começou a pegar o jeito. Camila viu quando aconteceu, aquele momento exato em que ele parou de pensar demais e apenas sentiu a música. Seus ombros relaxaram, um sorriso genuíno surgiu em seu rosto, e ele começou a balançar levemente ao ritmo. As crianças bateram palmas, incentivando-o, e ele riu, uma risada leve e livre que encheu a sala. Depois da aula, uma menina pequena com tranças desfeitas e uniforme manchado de tinta se aproximou timidamente de Min-jun. Você gostou da nossa aula? Ela perguntou com um sorriso banguela. Ele se agachou para ficar na altura dela. Gostei muito. Vocês são muito talentosos. A menina ficou vermelha de orgulho. A professora Camila é a melhor. Ela faz a gente se sentir especial. Min-jun olhou para Camila, que estava ajudando o outro aluno a guardar os instrumentos, e concordou. Sim, ela é muito especial mesmo. Quando a última criança foi embora, Camila levou Min-jun até a pequena sala dos professores. Ela preparou café em um filtro velho, serviu em canecas descascadas. Não é café expresso. Ela se desculpou, mas é feito com carinho. Min-jun tomou um gole e surpreendentemente gostou. Tinha um gosto honesto, simples. Obrigado por me deixar entrar no seu mundo, ele disse. Eu entendo agora por que você ama o que faz. As crianças te amam. Elas me deixam ser eu mesma, Camila respondeu. Não preciso fingir ou impressionar ninguém. Posso apenas ser a Camila que ama música e quer compartilhar isso. Invejo isso, Min-jun admitiu. Essa liberdade de ser você mesma. Você pode ter isso também, ela disse. Só precisa escolher. Não é tão simples. Minha mãe está chegando de Seul semana que vem, ele contou. Ela quer conhecer o progresso dos negócios, verificar que estou cumprindo minhas obrigações. Camila sentiu um peso no estômago. Você vai contar para ela sobre mim? Min-jun hesitou. E essa hesitação disse tudo. Eu não sei, ele admitiu. Ela não entenderia. Para ela, relacionamentos são estratégicos. Unem famílias de mesmo status, fortalecem negócios. Então eu sou um segredo, Camila disse, tentando não soar magoada, mas falhando. Não é isso. É que... Ele passou a mão pelo cabelo, frustrado. É complicado. Talvez você tenha razão, Camila disse, levantando-se. Talvez isso não seja uma boa ideia. Somos de mundos muito diferentes. Min-jun se levantou também, pegando a mão dela. Não deixa eu estragar isso. Por favor. Eu só preciso de tempo para descobrir como. Camila olhou para os olhos dele e viu sinceridade, mas também viu medo. E ela não tinha certeza se ele seria capaz de superar esse medo. Tudo bem, ela disse finalmente. Mas eu não vou ser um segredo para sempre, Min-jun. Eu mereço mais do que isso. Eu sei, ele disse. E você vai ter. Eu prometo. Eles não sabiam que naquele exato momento, do lado de fora da escola, um fotógrafo estava tirando fotos através da janela. Não era um fotógrafo qualquer. Era um paparazzo que tinha sido contratado para seguir Min-jun, verificar suas atividades no Brasil. A empresa rival queria informações sobre os negócios dele, qualquer coisa que pudesse usar como vantagem nas negociações. As fotos de Min-jun, em uma escola pública, segurando a mão de uma professora desconhecida, parecendo vulnerável e humano, valiam ouro. No dia seguinte, as fotos estavam nos sites de fofoca. CEO bilionário coreano em romance secreto no Brasil, dizia a manchete.
Tinha fotos dele na escola, dele e Camila conversando no café da escola, dele sorrindo de um jeito que ele nunca sorria em público. A imprensa coreana pegou a história em poucas horas. A mãe de Min-jun viu as fotos antes mesmo de ele saber que existiam. Camila estava dando aula quando seu celular começou a explodir com mensagens. Eram amigas, colegas, até ex-alunos mandando links para as matérias. Camila, você está famosa. É verdade isso? Quem é esse cara? Ela abriu um dos links e sentiu o chão sumir sob seus pés. Ali estava ela, em uma foto granulada mas reconhecível, sendo descrita como a misteriosa brasileira que conquistou o coração do CEO mais cobiçado da Coreia do Sul. Os comentários eram cruéis. Ela só quer o dinheiro dele. Uma caça-fortunas óbvia. Ele pode fazer muito melhor. Ela nem é bonita. Camila sentiu náusea. Não era a exposição que a incomodava tanto. Era a forma como estavam pintando-a. Como se ela fosse calculista, interesseira, alguém que tinha planejado aquilo tudo. Ela tentou ligar para Min-jun, mas a ligação caiu direto na caixa postal. Mandou mensagem, sem resposta. Passou a tarde inteira em ansiedade crescente, mal conseguindo se concentrar nas aulas. Quando finalmente conseguiu ir para casa, havia um carro preto estacionado em frente ao seu prédio. Não era o carro de Min-jun. Era ainda mais luxuoso, com vidros escuros e placa de aluguel. Uma mulher saiu do banco de trás quando Camila se aproximou. Ela era elegante, provavelmente na casa dos 50, vestida com um tailleur de grife, o cabelo preto preso em um coque perfeito. Os olhos eram frios, calculistas. Camila Silva? Ela perguntou em português com sotaque carregado. Sim, Camila respondeu, o coração disparado. Posso saber quem é você? Sou Park Hae-jin, mãe de Min-jun. Precisamos conversar. O apartamento de Camila nunca tinha parecido tão pequeno e modesto quanto naquele momento, com a mãe de Min-jun sentada no sofá de 3 lugares, olhando ao redor com uma expressão que oscilava entre desaprovação e pena. Camila ofereceu chá, que foi recusado. Ofereceu café, também recusado. Então apenas se sentou na poltrona em frente, as mãos tremendo levemente. Vou ser direta, a senhora Park disse. Você precisa se afastar do meu filho. Camila sentiu raiva subir. Com todo respeito, senhora Park, acho que isso é uma decisão que cabe a ele e a mim. Você realmente acha que tem futuro com ele? A mulher perguntou, quase rindo. Você é uma professora de escola pública, sem família influente, sem dinheiro, sem nada que possa contribuir para o futuro dele. Eu posso contribuir com amor, Camila respondeu, mantendo a voz firme apesar do medo. Posso contribuir com honestidade, com respeito, com uma vida real. Amor? A senhora Park repetiu com desdém. Minha querida, você é ingênua. Homens como meu filho têm responsabilidades que vão além de sentimentos. Ele vai assumir um império. Ele precisa de uma esposa que entenda esse mundo, que possa se mover nesses círculos, que traga vantagens para a empresa. E você acha que eu não tentaria? Camila perguntou, a voz subindo. Você acha que porque eu sou pobre, porque venho de uma vida simples, eu não posso aprender? Não é sobre aprender, a mulher disse friamente. É sobre pertencer. E você nunca vai pertencer. Você não sabe nada sobre mim, Camila disse, lágrimas de raiva e humilhação queimando seus olhos. Não sabe do que sou capaz. Eu sei que você fez meu filho sorrir, a senhora Park disse, e por um breve momento sua expressão suavizou. Vi nas fotos. Eu não via ele sorrir assim desde que era criança. Então Camila começou, esperançosa. Então sei que você é perigosa, a mulher cortou. Porque você faz ele esquecer quem ele é, quais são suas obrigações. E isso não posso permitir. Ela abriu a bolsa e tirou um envelope grosso. Há $100.000 aqui. Suficiente para você começar uma vida nova. Talvez abrir sua própria escola de música. Tudo o que precisa fazer é desaparecer da vida dele. Camila olhou para o envelope como se fosse algo venenoso. Você está tentando me subornar? Estou tentando facilitar o inevitável. Você e meu filho vão terminar de qualquer forma. A distância, as diferenças, a pressão, tudo isso vai destruir o que vocês têm. Estou apenas oferecendo uma saída digna. Saia da minha casa, Camila disse, a voz trêmula, mas firme. A senhora Park se levantou, deixando o envelope sobre a mesa de centro. Pense sobre isso, ela disse. Pense se vale a pena destruir a felicidade dele por um amor que não tem futuro. Quando a mulher saiu, Camila desabou no sofá e chorou. Não eram lágrimas de autocompaixão, eram lágrimas de raiva, de frustração,
de sentir-se impotente. Porque parte dela, a parte que ela não queria admitir, se perguntava se a Sra. Park não tinha razão. Talvez ela estivesse sendo egoísta. Talvez o amor não fosse suficiente. Seu celular tocou. Era Min-jun. Ela deixou cair na caixa postal. Ele ligou de novo. De novo. De novo. Até que finalmente ela atendeu. Camila, ele disse, a voz desesperada. Eu vi as notícias. Estou tão arrependido. Eu não sabia que estavam nos seguindo. Sua mãe esteve aqui, Camila disse sem rodeios. Min-jun ficou em silêncio por um longo momento. Ela fez o quê? Veio ao meu apartamento. Ofereceu dinheiro para eu me afastar de você. Aquela mulher impossível. Ele murmurou, e Camila podia ouvir a raiva em sua voz. Camila, eu. Não, ela o interrompeu. Min-jun, eu preciso de tempo. Preciso pensar. Sobre nós, sobre se isso faz sentido. Não faz isso, ele pediu. Por favor, não me afasta. Eu preciso, ela disse, as lágrimas voltando. Porque sua mãe tem razão sobre uma coisa. Somos de mundos muito diferentes. E eu não sei se amor é suficiente para superar isso. Amor é tudo, ele disse com intensidade. Camila, você me fez sentir vivo de novo. Não joga isso fora. Eu ligo para você em alguns dias, ela disse. Por favor, respeita meu espaço. E desligou antes que ele pudesse responder. Nos 3 dias seguintes, Camila não respondeu nenhuma mensagem de Min-jun. Ela foi para a escola, deu suas aulas, voltou para casa, tentou manter a rotina. Mas à noite, sozinha, ela olhava para o celular e via as dezenas de mensagens dele. Algumas eram longas, declarações emocionadas. Outras eram curtas, apenas um, por favor, me dê uma chance. Teve até uma mensagem em que ele apenas mandou uma foto de um pandeiro com a legenda: sinto falta do ritmo. Camila ria e chorava ao mesmo tempo. Ela queria ceder, queria correr de volta para ele, mas o medo era maior. Medo de não ser suficiente, medo de destruir o futuro dele, medo de se machucar quando tudo inevitavelmente desmoronasse. Min-jun, por sua vez, estava em uma espiral. Tinha tido a pior discussão de sua vida com a mãe. Ela tinha vindo ao Brasil para forçá-lo a voltar a Seul, para acabar com aquela distração, mas ele tinha se recusado. Pela primeira vez na vida, tinha gritado com ela, tinha dito que estava cansado de viver para as expectativas dela, que queria fazer suas próprias escolhas. A Sra. Park tinha ficado chocada, magoada, furiosa. Tinha dito que ele estava sendo imaturo, que estava jogando tudo fora por uma paixonite. Tinha ameaçado cortar seu acesso à empresa, remover seu cargo de CEO. E Min-jun tinha dito que ela podia ficar com a empresa se isso significava que ele poderia viver sua própria vida. Agora ele estava sentado no quarto de hotel, olhando para a cidade de São Paulo pela janela, se perguntando se tinha sido corajoso ou apenas impulsivo. Tinha arriscado tudo, sua posição, sua família, seu futuro seguro, por uma mulher que nem queria mais falar com ele. Será que ele tinha sido um idiota? O celular tocou. Ele atendeu imediatamente, esperando que fosse Camila, mas era seu advogado em Seul. Sr. Park, ele disse formalmente. Preciso informá-lo que sua mãe convocou uma reunião extraordinária do conselho. Ela está tentando votar pela sua remoção como CEO. Min-jun fechou os olhos. Claro que estava. Quando é a reunião? Em 2 dias. Você precisa voltar a Seul se quiser manter sua posição. Ou, o advogado hesitou. Você pode deixar que isso aconteça e ficar no Brasil. Min-jun olhou ao redor do quarto de hotel. Olhou para o paletó jogado sobre a cadeira, o mesmo paletó que tinha colocado sobre os ombros de Camila naquela primeira noite. Olhou para o celular, onde a última mensagem dela dizia apenas: preciso de tempo. E pela primeira vez, ele percebeu que não sabia o que queria. Sempre tinha sabido exatamente o que se esperava dele, qual caminho seguir, quais decisões tomar. Mas agora estava completamente perdido. Foi quando viu, na mesa de cabeceira, um folheto que Camila tinha dado a ele dias atrás. Era sobre uma apresentação de final de ano da escola, onde os alunos iam tocar as músicas que tinham aprendido. Você deveria vir, ela tinha dito com aquele sorriso que iluminava o rosto inteiro. Ver o resultado de tudo que a gente ensina. É mágico. A apresentação era amanhã à noite. Min-jun pegou o celular e ligou para seu advogado. Empurra a reunião, ele disse. O quê? O advogado perguntou confuso. Não é possível empurrar uma. Encontra um jeito, Min-jun interrompeu. Processo jurídico, questão técnica, qualquer coisa.
Eu preciso de mais 2 dias. Senhor, com todo respeito, se você não voltar, vai perder tudo. Eu sei, Minjun disse. Mas tem algo que preciso fazer primeiro. Algo mais importante. Ele desligou e olhou para o folheto na mão. Pela primeira vez em sua vida, ele ia fazer algo completamente impulsivo. Algo que não fazia sentido lógico. Algo que seu pai jamais aprovaria. Ele ia escolher o coração ao invés da razão. A apresentação de final de ano da escola começou às 7 da noite. O pátio tinha sido decorado com bandeirinhas coloridas feitas pelas crianças. Havia cadeiras de plástico enfileiradas para os pais e um pequeno palco improvisado onde os alunos iam se apresentar. Camila estava nos bastidores, ajudando as crianças a se prepararem. Ela tinha colocado um vestido simples e azul, tinha prendido o cabelo em um rabo de cavalo e estava tentando acalmar uma menina do 4º ano que estava tendo um ataque de nervos. Vai ficar tudo bem, Camila disse gentilmente. Você ensaiou, você sabe a música. E mesmo se errar alguma nota, não tem problema. O importante é se divertir. A menina assentiu, ainda nervosa, e Camila a abraçou. Quando se virou para checar a lista de apresentações, seu coração quase parou. Minjun estava parado na entrada do pátio. Ele estava diferente. Não usava terno dessa vez. Usava calça jeans e uma camisa branca simples, as mangas dobradas até os cotovelos. O cabelo estava levemente desarrumado, como se ele tivesse passado a mão várias vezes, e ele estava olhando diretamente para ela. Camila sentiu o mundo desacelerar. As crianças correndo, os pais conversando, tudo virou ruído de fundo. Tudo que ela via era ele, parado ali, vulnerável e esperançoso. Ela caminhou até ele lentamente, o coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que todos podiam ouvir. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, a voz apenas um sussurro. Você me convidou, ele respondeu. Disse que era mágico ver o resultado de tudo que vocês ensinam. Eu disse que precisava de tempo, Camila disse, mas não havia acusação na voz, apenas confusão. Eu sei, Minjun disse. E você pode ter todo o tempo que precisar, mas eu precisava vir. Precisava que você soubesse que... Ele hesitou, procurando as palavras certas. Que eu escolhi você. A respiração de Camila falhou. O quê? Minha mãe convocou uma reunião em Seul para me remover como CEO, ele contou. Eu deveria estar lá agora, lutando pela minha posição, salvando minha carreira. Mas estou aqui, porque percebi que nada disso importa se eu não tiver você. Camila balançou a cabeça, as lágrimas começando a cair. Não. Você não pode jogar tudo fora por minha causa. Sua empresa, sua família... Não estou jogando fora, ele disse, pegando as mãos dela. Estou escolhendo. Escolhendo o que me faz feliz, o que me faz sentir vivo. Você me ensinou isso, Camila. Me ensinou que tem mais na vida do que obrigações e expectativas. Me ensinou a rir de novo. Mas, e se não der certo? Ela perguntou, a voz quebrando. E se sua mãe estiver certa e o amor não for suficiente? Então pelo menos tentamos, Minjun disse. Pelo menos lutamos. E se falhar, não vai ser porque não tentamos. Vai ser porque o mundo é injusto. Mas eu prefiro falhar tentando do que ter sucesso vivendo uma vida vazia. Camila olhou nos olhos dele e viu tudo o que precisava ver. Medo, esperança, determinação, amor. Amor verdadeiro, do tipo que não se importa com diferenças de classe ou cultura. Do tipo que escolhe a pessoa acima de tudo. Você tem certeza? Ela sussurrou. Absoluta, ele respondeu. Camila se jogou em seus braços, e ele a segurou como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ao redor deles, os pais começaram a perceber o que estava acontecendo, começaram a aplaudir e comemorar. As crianças correram, gritando de alegria, cercando os dois. Professora Camila está namorando. Ela está feliz. Ele voltou. Camila riu através das lágrimas, olhando para as carinhas animadas dos alunos. Minjun também ria, aquela risada livre e genuína que ela tinha aprendido a amar. A diretora da escola se aproximou, limpando os próprios olhos. Achei que você não fosse vir, ela disse para Minjun. Quase não vim, ele admitiu. Mas então percebi que este é exatamente o lugar onde preciso estar. A apresentação foi mágica, como Camila tinha prometido. As crianças tocaram suas músicas, algumas perfeitamente, outras nem tanto, mas todas com coração. Minjun assistiu tudo da primeira fileira, ao lado de Camila, os dedos entrelaçados. Quando acabou, as crianças chamaram Camila para o palco.
Ela subiu, pensando que era apenas para agradecimentos finais, mas então eles começaram a tocar uma música surpresa, uma que ela não sabia que tinham ensaiado. Era A Thousand Years, tocada desafinadamente em flautas doces e pandeiros, mas cantada com todo o sentimento do mundo. Camila cobriu a boca, as lágrimas caindo livremente. Ela olhou para Min-jun, que tinha se levantado e estava caminhando em direção ao palco. Quando ele subiu, houve um momento de silêncio surpreso, e então ele fez algo que ninguém esperava. Ele se ajoelhou. Camila Silva, ele disse, a voz clara, mas emocionada, em português que ele tinha praticado a tarde inteira. Eu não tenho anel, não tenho planos perfeitos, não tenho garantia sobre o futuro. Mas tenho certeza de uma coisa. Quero passar o resto da minha vida te fazendo rir, aprendendo com você, sendo uma pessoa melhor por sua causa. Você aceita? O pátio inteiro estava em silêncio absoluto. Até as crianças tinham parado de se mexer. Camila olhou para aquele homem ajoelhado à sua frente, tão diferente do homem frio e distante que ela tinha conhecido semanas atrás. Ele tinha se transformado, se aberto, se arriscado. Por ela. Sim, ela disse, a voz tremendo. Sim, eu aceito. A explosão de alegria foi instantânea. Aplausos, gritos, assobios, as crianças pulando e dançando. Min-jun se levantou e a beijou, e foi o tipo de beijo que ela só tinha visto em filmes, profundo e sincero e cheio de promessas. Quando se separaram, ele segurou o rosto dela entre as mãos. Vamos descobrir juntos, ele disse. Vamos enfrentar minha família, as diferenças, os desafios, tudo. Mas juntos. Juntos, Camila concordou. E naquele momento, sob as bandeirinhas coloridas de um pátio de escola pública em São Paulo, cercados por crianças animadas e professores emocionados, eles selaram não apenas um compromisso um com o outro, mas um compromisso de viver autenticamente, corajosamente, amorosamente. 6 meses depois, Camila estava sentada no pequeno café que tinha se tornado o lugar favorito deles, esperando Min-jun chegar. Ele tinha viajado para Seul na semana anterior para resolver questões da empresa, e ela sentia sua falta de uma forma que ainda a surpreendia. Como ela tinha vivido sem ele antes? Ela estava mexendo no café quando ouviu a porta se abrir e olhou para cima, o sorriso automático se formando em seus lábios. Min-jun entrou, e ele não estava sozinho. Ao seu lado estava a Sra. Park, a mãe dele. Camila sentiu o estômago apertar, mas manteve a compostura. Ela tinha aprendido muito nesses meses sobre enfrentar seus medos. As duas figuras se aproximaram da mesa, e Camila se levantou, insegura. Min-jun pegou sua mão imediatamente, um gesto de apoio e união. Mãe, Min-jun disse formalmente em português para que Camila pudesse entender. Esta é Camila, a mulher que vou me casar. Camila, esta é minha mãe, e ela tem algo que gostaria de dizer. A Sra. Park olhou para Camila por um longo momento, e Camila viu que a mulher tinha mudado também. Ainda era elegante e imponente, mas havia algo mais suave em seus olhos. Talvez aceitação, talvez cansaço. Eu vim me desculpar, a Sra. Park disse, o português hesitante mas sincero. Quando te ofereci dinheiro, estava tentando proteger meu filho. Mas estava errada. Camila estava tão surpresa que não sabia o que dizer. A Sra. Park continuou. Nos últimos meses, vi meu filho se transformar. Ele sorri mais, se preocupa menos com aparências, vive em vez de apenas existir. E percebi que você não está tirando nada dele. Está dando tudo. A voz dela falhou levemente. Você está dando a ele algo que eu nunca pude dar. Permissão para ser feliz. Camila sentiu lágrimas queimando seus olhos. Eu amo seu filho, ela disse simplesmente. E vou cuidar bem dele. Eu sei, a Sra. Park respondeu. E por isso, mesmo que meu orgulho tenha demorado para aceitar, meu coração sabe que você é a escolha certa. Ela estendeu a mão e Camila a pegou. Não era um abraço, ainda não, mas era um começo. Um começo de respeito mútuo, de aceitação, de construir pontes sobre diferenças que pareciam intransponíveis. Min-jun observava as duas mulheres mais importantes de sua vida se conectando, e sentiu algo se curar dentro dele. Ele tinha passado meses convencendo sua mãe, mostrando através de ações e não apenas palavras que Camila era séria, que o amor deles era real, que ele não estava jogando sua vida fora, mas finalmente a vivendo. Tinha sido difícil, com momentos de dúvida e brigas e portas batidas. Mas no final, o amor tinha vencido. Não de forma mágica ou fácil, mas através de persistência, paciência e fé.
A empresa passou por reestruturação. Min-jun continuou como CEO, mas agora com mais autonomia. Ele dividiu seu tempo entre Seul e São Paulo, construindo não apenas negócios, mas uma vida. Camila continuou dando aulas, porque aquilo era parte essencial de quem ela era. Mas agora também tinha recursos para melhorar a escola, criar programas de música mais abrangentes, dar oportunidades para alunos carentes. Ela nunca aceitou dinheiro pessoal de Min-jun, além do que era necessário para seus projetos educacionais. Manteve sua independência, seu apartamento pequeno que ela amava, sua rotina simples que a mantinha com os pés no chão. E Min-jun a respeitava por isso. Amava isso nela. Eles se casaram em uma cerimônia íntima, metade no Brasil e metade na Coreia, unindo as duas culturas de forma que honrava ambas. Os alunos de Camila cantaram. A família de Min-jun fez as tradicionais reverências coreanas. E no final todos comeram churrasco brasileiro e kimchi juntos, rindo das estranhezas deliciosas de misturar dois mundos. Agora, no café, os três conversaram sobre planos para o futuro. A senhora Park ia ficar no Brasil por 2 semanas, conhecer a cidade que tinha roubado o coração de seu filho, entender o que Camila via naquele lugar caótico mais vibrante. E talvez, apenas talvez, começar a entender por que às vezes o que o coração escolhe é mais sábio do que o que a razão dita. Quando a senhora Park se despediu e saiu do café, Min-jun e Camila ficaram sozinhos. Ele puxou ela para mais perto, beijando sua testa. Obrigado, ele murmurou. Por quê? Ela perguntou. Por me ensinar que coragem não é ausência de medo, Min-jun disse. É fazer a coisa certa mesmo com medo. Por me mostrar que amor não é encontrar alguém perfeito, é encontrar alguém imperfeito e decidir que vale a pena lutar. Camila apoiou a cabeça no ombro dele, sentindo a batida firme do coração. Você me ensinou também, ela disse. Me ensinou que não preciso me fazer pequena para caber nos espaços, que posso ocupar espaço, exigir respeito, sonhar grande. Que vir de uma vida simples não significa que tenho que aceitar menos do que mereço. Eles ficaram ali, no pequeno café onde tinham passado a primeira noite juntos, cercados pelo som de conversas em português, pelo cheiro de café fresco, pela vibração única de São Paulo. E perceberam que não importava onde estavam, Seul ou São Paulo, palácio ou apartamento pequeno, o que importava era que estavam juntos. Porque no final, amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém que encaixe perfeitamente em seu mundo. É sobre encontrar alguém que te faça querer expandir seu mundo, que te desafie a crescer, que te aceite com todas suas imperfeições e mesmo assim escolha ficar. É sobre coragem de enfrentar preconceitos, de desafiar expectativas, de construir pontes onde outros veem apenas abismos. É sobre rir junto em uma aula de música caótica, sobre segurar a mão do outro quando as tempestades chegam, sobre escolher todos os dias, não por obrigação, mas por amor genuíno. Min-jun tinha atravessado o mundo procurando por negócios, por sucesso, por algo que preenchesse o vazio em sua vida. E tinha encontrado Camila, que não preencheu o vazio, mas o ensinou que o vazio não precisava ser preenchido com conquistas ou aprovação. Precisava ser preenchido com conexão humana real, com risadas espontâneas, com música desafinada tocada por crianças, com simplicidade que é, na verdade, a forma mais pura de riqueza. Camila tinha passado a vida aceitando sua posição, sendo grata pelo que tinha, mas nunca se permitindo sonhar muito grande. E Min-jun tinha chegado e mostrado que ela merecia o mundo, não porque ele podia dar, mas porque ela já era suficiente, completa, valiosa exatamente como era. Eles se beijaram ali, no café simples, e quando se separaram, os dois estavam sorrindo. Sabe o que é engraçado? Camila disse. O quê? Se alguém tivesse me dito 6 meses atrás que eu estaria noiva de um CEO coreano, que a sogra dele viria se desculpar comigo, que eu estaria planejando passar metade do ano em Seul, eu teria rido. Teria dito que essas coisas só acontecem em filmes. E, no entanto, Min-jun completou. Aqui estamos. Aqui estamos. Ela repetiu. E não foi fácil, não foi mágico. Teve momentos em que quisemos desistir. Mas valeu a pena, ele disse. Cada lágrima, cada briga, cada momento de dúvida, valeu a pena para chegar aqui. Para estar com você. Sempre vale a pena lutar pelo amor verdadeiro. Camila concordou. Não pelo amor de conto de fadas, mas pelo amor real. O amor que te escolhe todos os dias, que te vê nas piores e ainda decide ficar, que te desafia a ser melhor, mas te aceita quando você falha. Eles levantaram, pagaram a conta e caminharam de mãos dadas pelas ruas de São Paulo.
O sol estava se pondo, pintando o céu com tons de laranja e rosa, e a cidade pulsava com vida ao redor deles. E enquanto caminhavam, eles sabiam que a jornada estava apenas começando, que haveria mais desafios pela frente, mais momentos de dúvida, mais obstáculos a superar. Mas agora eles tinham algo que não tinham antes: um ao outro, e a certeza absoluta de que juntos podiam enfrentar qualquer coisa. Porque amor verdadeiro não é sobre onde você vem ou quanto dinheiro tem no banco. É sobre encontrar alguém que te vê, realmente te vê, e escolhe amar cada parte, até as quebradas. É sobre coragem de ser vulnerável, de baixar as defesas, de admitir que precisa de alguém. É sobre transformação mútua, sobre se tornarem versões melhores de si mesmos através do amor um pelo outro. E, acima de tudo, é sobre escolha. A escolha diária de amar, de perdoar, de lutar, de permanecer. Min Jun tinha escolhido Camila acima de um império. Camila tinha escolhido Min Jun acima da segurança de uma vida previsível. E juntos, eles estavam construindo algo novo, algo que não pertencia completamente a nenhum de seus mundos, mas era unicamente deles. Um amor que atravessava oceanos, culturas e classes sociais. Um amor que provava que, às vezes, as melhores histórias começam nos lugares mais inesperados, com as pessoas mais improváveis, no momento mais imprevisível. Tudo o que você precisa é ter coragem de dizer sim quando o coração te chama, mesmo quando a razão grita para correr. Ter fé de que o amor, o verdadeiro e profundo amor, sempre encontra um caminho.